Deus seja louvado, né, irmãos? Graças a Deus, né? Mais um momento, né, maravilhoso que nós temos para meditarmos na palavra do Senhor. Mais um momento maravilhoso que nós temos para podermos ouvir a voz de Deus, né? A voz do Altíssimo Senhor, do Deus de toda a terra, do Deus que comanda, do Deus que controla todas as coisas neste universo, né? Naquele que chama as estrelas, cada uma delas pelo seu nome, e não há uma sequer que ouse recusar o chamado do Senhor, né? Esse é o nosso Deus, o poderoso de Israel, não é verdade? Então, irmãos, vamos meditar na palavra do Senhor, vamos ler, né, um trecho do livro de Apocalipse que se encontra no capítulo 1, versículo número 9, onde o Senhor diz assim: Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: O que vês escreve em livro e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo e voltado vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros um semelhante a filho do homem com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, e os olhos como chama de fogo. Os pés semelhantes a bronze polido, como o que refinado numa fornalha. A voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e na boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as coisas que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Aleluia. Deus seja louvado. Aleluia. Vamos então orar agora. Peça a Deus que fale contigo esta manhã, em nome de Jesus. Filho de Deus, meu Senhor, lavasubia, lavacheias, rica lamanaia, serevicanda, lavachurianda, ricanda, lavacheias. Tu és Deus poderoso, Senhor, Tu és fiel e verdadeiro, Senhor. Tu és aquele que reina absoluto, Senhor. Tu és aquele que domina todas as coisas, Senhor. Tu és aquele que fala a tua igreja, lavasubia, lavacheias, serevicanda, lavassurianda, ricanda, lavacheias. Tu és aquele, Senhor, que promove todas as coisas. Tu és aquele, Senhor, que edifica. Tu és aquele que cura. Tu és aquele que liberta. Tu és aquele que ensina, Senhor. Tu és aquele que derrama o teu Espírito Santo, Senhor. E eu rogo a Ti agora, meu Senhor, Deus de Israel, Senhor absoluto, lavasubia, lavacheias, serevicanda, lavassurianda, ricanda, lavacheias. Senhor Deus, que és fiel e verdadeiro, Pai. Fala conosco agora, Senhor. Estende a Tua mão santa sobre as nossas mentes, Senhor. Toca-nos, Senhor, no coração, nos lábios. Toca-nos, Senhor, da glória, Pai, na mente, Senhor. Fala as nossas emoções, Senhor. Arranca aquilo que não é Teu, Senhor, da glória, Pai. Prepara os ouvidos, prepara o coração, prepara as mentes, Senhor, para, Senhor, da glória, que Tu nos edifiques esta manhã, Senhor. Fala conosco, meu Rei, Senhor, Deus de toda a terra, Pai. Abre os meus ouvidos agora, meu Senhor, pelo poder do Teu Espírito Santo, meu Senhor. Abre, Senhor, da glória, minha mente agora, Senhor, para que eu entenda, Senhor, da glória, a Tua voz, Senhor. Abre o meu coração agora, Senhor, para que as minhas emoções sejam, Senhor, tomadas por Ti, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, edifica-nos agora, Altíssimo Rei, para a glória do Teu nome, somente para a Tua glória, somente para a glória do Teu nome, Senhor. Papai amado, eu creio em Ti, Senhor. Eu creio, Senhor da glória, no poder da Tua palavra, Senhor. Então, Senhor da glória, Pai, ministra, Senhor, agora a Tua palavra, Senhor. Aleluia. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado
para todos sempre. Aleluia. Graças a Deus. Diga aí onde você está. Graças a Deus. Aleluia. Grande é o nosso Deus, não é verdade, irmãos? Irmãos, vemos aqui a palavra de Deus, né? Livro de Apocalipse, você sabe, né? Que significa revelação, né? Apocalipse significa revelação. E, na verdade, o desejo de Deus, quando chamou o apóstolo João para que ele escrevesse esse livro, foi para que a palavra de Deus fosse revelada, né? Conforme o Senhor disse, né? Nos trechos anteriores a esses versículos que nós lemos, como também o Senhor estava ministrando aqui ao apóstolo João naquele momento, né? João, né, é o mesmo autor ali, né, do Evangelho de João, esse mesmo personagem, esse mesmo homem que viveu ao lado de Jesus, que escreveu as 3 cartas também, livro 1 João, 2 João, 3 João, e o livro de Apocalipse, né, escrito também pelo mesmo autor, né? Então nós vemos aqui um homem que foi o último apóstolo a morrer, e estas revelações que foram dadas a João, foram dadas no cativeiro. João estava preso, né, por causa da palavra de Deus, por causa de pregar e ministrar a palavra de Deus. João foi ali exilado numa ilha, não podia sair daquele lugar, né? E num momento de poder, num momento de muita unção, recebeu a visita do Senhor Jesus. E olha o quadro, irmãos, olha o contexto, olha só, né, como isso aconteceu. João fala assim, né? Achei-me em espírito, né, no dia do Senhor, né? O dia do Senhor, relatado no Novo Testamento várias vezes, diversas vezes, era o domingo. E João estava ali, então, num domingo, em espírito, ou seja, buscando a Deus, orando, buscando o Senhor, né? Desejando ali sentir a presença do Senhor, desejando ali que o Senhor, né, estivesse ali, né, participando ali daquele momento difícil que ele estava vivendo. Mas mesmo assim, João buscava a razão da sua vida, né? João buscava ali aquele que podia consolar o seu coração. João buscava ali aquele que ele conheceu face a face, né? Para ali, né, receber de Deus revelações tremendas, irmãos. João recebeu no livro de Apocalipse revelações tremendas, coisas que Deus tinha interesse em revelar à sua igreja. Deus tem interesse em revelar a sua palavra a você. Deus não quer que você ache que a Bíblia é um livro difícil de entender. Deus não quer que você ache que a Bíblia é um livro que você, né, acha confuso, né, que você, né, não entende direito. Muito pelo contrário, né, a Bíblia ela deve ser entendida. A Bíblia deve ser lida em primeiro lugar para ser entendida, não é verdade, irmãos? Como é que nós vamos entender algo que nós não conhecemos? Como é que nós vamos entender algo que nós não ouvimos, não é? Como é que nós vamos entender algo que nós não lemos? Então, né, o interesse de Deus é revelar a si. O interesse de Deus é revelar a você aquilo que Ele pretende a fazer, né? Conforme Jesus disse aos seus discípulos, né? Por acaso, né? O Senhor não revelaria aos seus amigos aquilo que está prestes a acontecer? Deus revela, como Deus revelou a Abraão, né? Quando ali Jesus, mais 2 anjos, né, visitaram Abraão ali próximo de Sodoma e Gomorra, né? O Senhor Jesus anunciou e falou: o clamor do pecado de Sodoma chegou até a mim e eu desci para ver com os meus próprios olhos, né? E revelou a Abraão aquilo que ele pretendia fazer a Sodoma e Gomorra. Tanto é que Abraão intercedeu pelo seu sobrinho Ló, que habitava ali em Sodoma. Então, irmãos, né, que você compreenda isso, né, que Deus não quer que você fique, né, iludido, que Deus não quer que você não conheça aquilo que a vontade dele, que Deus não quer que você conheça aquilo que ele revelou. Pelo contrário, Deus deseja que você tome conhecimento de tudo aquilo que ele revelou à sua igreja, né?
E aqueles que não conhecem, aqueles que não desejam, aqueles que não buscam, estão perdendo ali grandes oportunidades na sua vida de serem abençoados pelo Senhor, de serem tocados pelo poder de Deus, de serem ali alimentados pelo poder da palavra e terem a sua fé aumentada pelo conhecimento, pela comunhão, né, em Deus, né? João estava ali então, né, buscando o Senhor. E eu queria já, irmãos, dizer para os irmãos, a Bíblia diz que o Senhor não muda, né? Pregamos isso recentemente, né? Ali na palavra pastoral da semana. O Senhor não muda, né? O Senhor não muda. E a Bíblia diz que Deus estabeleceu um dia para que o homem, né, o buscasse, para que o homem ali, né, estivesse ali se separando para ele, que na época ali de Moisés era o sábado. O desejo de Deus é esse, irmãos, que nós separemos momentos para buscá-lo, para meditar na palavra, para nos consagrarmos. O desejo de Deus ainda continua, né? O desejo de Deus ainda continua, e você trabalha tanto, né? E você tem um dia de folga, e talvez você tenha separado esse dia de folga, né, para descansar, e deve ser assim também, mas você não se esqueça que o desejo de Deus é que neste dia você esteja buscando, que neste dia você esteja ali meditando na palavra dele, que neste dia você esteja orando, se consagrando ao Senhor, separando um momento para Deus, um momento que você pode, um momento, né, que Deus te deu para que você pudesse fazer isso. Mas as pessoas muitas vezes têm desvirtuado e achando que o dia de descanso, seu trabalho, serve para simplesmente passear, serve simplesmente ali para dormir, serve simplesmente ali, né, para ter um momento de alegria, regozijo com os amigos, com os parentes, né? Nada disso é proibido, irmãos, mas que você compreenda, né? Que você compreenda que o desejo de Deus deve ser também, né? Deve ser conhecido por você, e o desejo de Deus deve ser tratado por você também, né? Então que você compreenda isso, né? E que o domingo, né, que normalmente é o dia, né, de descanso das pessoas, alguns é segunda-feira, outros terça, não importa o dia, mas no dia do seu descanso, você separe sim um momento para orar, você separe sim um momento para ler a Bíblia, você separe um momento para buscar a Deus, conforme é o desejo de Deus para nós, né? Conforme é o desejo de Deus para nós, né? Por isso que Deus estabeleceu o sábado ali na lei de Moisés. O fundamento disso é que é importante você conhecer. O fundamento disso é que é importante, né, você saber, para que você possa o quê? Não se importar com o dia, mas se importar com a vontade de Deus quando estabeleceu aquilo. E Deus não muda. Deus não muda. Deus não muda, né? E, irmãos, sabe, eu tenho dito isso já em alguns cultos, né? A igreja de Deus, os crentes hoje são crentes, né, muito diferentes daquilo que eram no passado. Né, os homens e as mulheres de Deus no passado eram homens e mulheres de Deus cheias do Espírito Santo, que buscavam ao Senhor, sabe, que tinham dons espirituais, que eram visíveis, né, que eram manifestos de forma muito fácil. Né, hoje em dia está raro, irmãos, infelizmente, está raro você ver uma pessoa com dons espirituais que sejam verdadeiros, né? Está raro hoje você ver uma pessoa consagrada a Deus, que você olha assim e você fala, poxa vida, essa pessoa é uma pessoa que se consagra constantemente e é uma pessoa que é muito usada por Deus, muito usada por Deus, né? Não esqueça que Deus usou até uma mula para falar com um profeta maldito, Balaão, certa vez, né? E nós devemos o quê? Olhar para as nossas vidas espirituais e entender que nós devemos ser muito, muito, muito usados por Deus, pela unção e pelo poder de Deus que está sobre as nossas vidas, né?
pela vida voltada para Deus, por uma vida que conhece o coração de Deus, por uma vida que sabe aquilo que Deus deseja e se importa. E se importa com isso, irmãos. E se importa com isso, sabe? Então que você compreenda estas coisas e que você haja sobre isso. Deus não está interessado em rituais simplesmente. Deus está interessado que você faça sempre as coisas, entendendo aquilo que você está fazendo e fazendo porque você deseja, porque você sente necessidade. Porque você sente necessidade de fazer. Quando o crente costuma fazer, essas pessoas que costumam fazer, logo sentem necessidade de fazer. O problema é que os crentes não estão acostumados a fazer, portanto, tanto faz fazer, não importa fazer, porque não estão acostumados a fazer, mas se estivessem acostumados a fazer, né, estariam ali agindo de forma diferente, né? Daniel foi um exemplo, ele orava todos os dias, 3 vezes por dia, né, na Babilônia, né, com o rosto voltado para Jerusalém, que ficava ali a centenas de quilômetros de distância da onde ele estava, né? Daniel era um homem que tinha esse costume, não abria mão desse costume. Todos sabiam disso, tanto é que tentaram ali, né, armar uma armadilha para Daniel, baseado na sua fé e baseado ali no procedimento que ele fazia de forma diária, porque ele sentia necessidade disso. Perdão. Ele sentia necessidade, irmãos, né, de fazer aquilo que ele estava fazendo. E assim deveria ser conosco, né? E assim deveria ser nas nossas vidas, né? Essa semana eu estive conversando com uma pessoa e ouvi vários testemunhos maravilhosos dessa pessoa. E uma das coisas que alegrou muito meu coração quando ele falou foi que aquele período que nós separamos para orar pela madrugada mudou a vida dele. Então eu fico muito feliz, sabe, irmãos? Sabe, eu fico muito feliz de Deus estar ali se usando, né? Se usando ali de tudo aquilo, né, que ele deseja usar para que as pessoas sejam edificadas, para que as pessoas sejam ali, né, tratadas pelo poder de Deus, né? Então, né, você entenda e compreenda isso. Então você entenda e compreenda aquilo que Deus deseja para a sua vida, para que você seja muito, muito, muito usado por Deus, para a glória do santo nome do Senhor, não é verdade, né? Então, João estava ali na ilha de Patmos, né, orando e buscando ao Senhor, né, no dia do Senhor, e ali, né, no meio da sua busca, no meio da sua consagração, conforme ele disse aqui, em espírito, ele estava em espírito, ele ouviu algo por detrás dele, diz aqui a palavra do Senhor. Por detrás de mim, grande voz, ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo, né? O que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Né, irmãos, as 7 igrejas ficavam ali, né, na região da Ásia Menor, aonde hoje é a Turquia, né? E essas 7 igrejas, irmãos, preste atenção no que eu vou falar, né? Essas 7 igrejas, elas representam a igreja de Cristo como um todo. Então, dentro dessas 7 igrejas, né, dentro das orientações que Jesus mandou para essas 7 igrejas, existem as orientações para as nossas vidas, que somos a igreja de Cristo, não é verdade? Né? Então, quando você ler essas 7 cartas, que estão em apenas 2 capítulos da Bíblia, você com certeza vai se achar ali, né, como igreja. Você vai ler as 7 cartas, cada carta Jesus se apresenta de uma forma, cada carta Jesus diz daquilo que é bom naquela igreja, e em cada carta Jesus diz aquilo que está condenando aquela igreja, e em cada carta Jesus diz aquilo que eles devem fazer, né, a orientação dele de como eles devem proceder, e depois ele diz o que vai acontecer se eles fizerem aquilo, né? Então são coisas lindas e maravilhosas,
Quando você lê, você vai se encontrar lá, falar, poxa vida, eu sou esse aqui, ó. Eu sou esse que Jesus está falando aqui, ó. Eu sou esse aqui que Jesus está citando aqui nesse versículo aqui. Você vai se achar ali na Bíblia. Você vai se achar ali nas 7 cartas. Numa das 7 cartas, ou em mais de uma das 7 cartas, você vai se achar ali, né? Então é importante, sabe, a mensagem de Jesus. É um alerta à igreja. É um alerta à igreja. Jesus, ele se apresenta, a primeira coisa que Jesus faz é se apresentar a João, né, como o primeiro e o último, né, o alfa e o ômega, o todo-poderoso, o primeiro e o último, aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir. Assim Jesus se apresentou ali a João na ilha de Pátimos, irmãos. Então, né, ele tinha assim completo interesse em se manifestar e revelar aquilo que ele desejava. Em primeiro lugar, uma mensagem à igreja. E quão poderosa é essa mensagem, né? E depois Jesus conta, né, depois das 7 cartas, Jesus conta aquilo que haverá de vir, né? Que haverá de vir, né? Promessas maravilhosas de Deus, né? Mas voltando aqui ao primeiro interesse de Deus, as cartas às igrejas, né? A mensagem às igrejas dele, a mensagem às igrejas dele, ele diz, escreve aquilo que você vê e envia às 7 igrejas da Ásia Menor. E ele fala assim, olha só aquilo que ele fala. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, né? 7 candelabros, né, irmãos? Ele viu 7 candelabros de ouro, grandes, né? Grandes, né? E no meio dos candeeiros, um semelhante à filha do homem, com vestes talares, vestes compridas, e cingido à altura do peito com um cinto de ouro, ou seja, no peito dele tinha um cinto de ouro, né? A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes a bronze polido, como refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas, tinha na sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía-lhe, uma afiada espada de 2 gumes, o seu rosto brilhava como o sol na sua força, né? Você quer ver o semblante de Jesus? É isso, né? A visão espiritual que João teve ali é essa, né? Um homem, né, glorificado agora, diferente daquilo que ele, né, viveu ali, né, ao lado de Jesus, vendo ali o martírio do Senhor Jesus, né? Ele agora vê Jesus glorificado, ele vê agora Jesus como ele é, né, glorificado. Ele vê Jesus ali, né, com o poder de julgar as nações. Da sua boca sai uma espada afiada que corta, né? Jesus, né, ele, né, sai ali dos seus olhos, os seus olhos são como chama de fogo, né, que penetra, né, que purifica. Essa é a visão, né, que João teve ali de Jesus Cristo naquele momento, né? E quando ele se deu por si, ele caiu no chão, não aguentou a glória do Senhor, não aguentou ali o poder de Deus, não aguentou ali a unção do Senhor naquele momento, e a Bíblia diz que ele caiu como morto, e ali, né, a Bíblia diz, porém ele pôs sobre mim a mão dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último, né? E é isso, irmãos, sabe? Quando nós estamos na presença de Deus, é como se nós estivéssemos extasiados pela presença do Senhor, pelo poder do Espírito Santo de Deus, não é verdade, irmãos? Quando nós lemos essa passagem bíblica, nós imaginamos já aquilo que João passou, o êxtase, né, que João passou naquele momento, né, o êxtase que João estava tendo naquele momento, né, pela presença do Senhor, pela força da mensagem, né, dessa visão, irmãos, uma mensagem pura, né, vestes compridas, brancas, né, purificadas, né, irmãos,
são símbolos que demonstram assim aquilo que é o Senhor, aquilo que é Deus, aquilo que é o Deus vivo, né? É o rosto que brilha como o sol na sua glória, né, irmãos? Olha, que visão maravilhosa, né, João teve, e que experiência ele teve ao ponto dele cair e não conseguir levantar com as suas forças completamente exauridas, tendo o Senhor Jesus que tocar, né, sobre a vida dele para que ele pudesse ali recobrar ali as suas forças e para que ele pudesse ali ouvir aquilo que Jesus falava, né? E ali a Bíblia diz que o Senhor tocou e anunciou: sou o primeiro e o último. Aquele que vive, estive morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho a chave da morte e do inferno, né? Olha só, irmãos, sabe, a autoridade de Jesus. Olha só, irmãos, aquilo que está sobre a vida de Jesus. Jesus é esse, sabe, que comanda todas as coisas. Não há chance mais, né, das trevas terem sucesso sobre a igreja. Não há chance, irmãos, né? Nós podemos ali ter que lutar, nós podemos ali ter que, sabe, trabalhar arduamente para que o nome de Deus seja glorificado neste mundo, mas o inferno, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja, conforme diz a palavra do Senhor. Jamais a igreja vai ser vencida, irmãos. Jamais a igreja de Jesus vai ser vencida. Ela pode sofrer aqui neste mundo tenebroso, porque já foi anunciado isso, né? O próprio Senhor Jesus disse, né, que se os tempos não fossem abreviados, a igreja não suportaria as coisas que hão de vir, né, de tão tremendas e terríveis que serão neste mundo, né, irmãos? São palavras anunciadas, né, porque, né, Deus tem interesse em anunciar, não para que nós tenhamos medo, mas para que nós conheçamos, identifiquemos os tempos. E nós estamos vendo, irmãos, coisas terríveis acontecendo nos dias de hoje, viu, irmãos? Nós estamos vendo claramente, né, as nações, os povos, né, a sociedade, né, se afastando cada vez mais de Deus, sabe? Nós estamos vendo cada vez mais a palavra de Deus sendo rejeitada, daí as pessoas querendo viver ali desígnios, querendo viver ali situações que Deus condena cabalmente. Nós estamos vendo tudo isso, irmãos. A igreja já começou a ser perseguida, a verdadeira igreja começou a perseguir e você nem tem notado. E não é fora do Brasil, não, eu estou falando do Brasil, né? Você não tem percebido, mas a igreja já está, né, com dificuldade de pregar a verdadeira palavra de Deus, né? Porque, né, as leis, porque as pessoas, né, estão ali armando ciladas e emboscadas, né, para que, né, a igreja, né, se cale, para que a igreja não pregue a verdadeira palavra do Senhor, né, irmãos? Então, aquilo que Jesus anunciou é aquilo que já está acontecendo de forma nítida e clara, e você não tenha medo, e você também não se entristeça, porque, né, isso faz parte daquilo que já está anunciado, e nós só temos o quê? Que lutar, nós só temos o quê? Que continuar, nós só temos o quê? Que guerrear, né, para que as coisas que são de Deus continuem sendo ali anunciadas de forma plena, para que a verdade liberte, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa é a palavra de Deus. Esse é o poder de Deus revelado a nós, irmãos, sabe? Né? Então, né, que você perceba tudo isso, né? O Senhor falou aqui, né? Ele tem as chaves, né? Você não perecerá, você jamais perecerá. Ninguém pode arrancar de você aquilo que Deus prometeu, né? Ninguém pode arrancar de você a salvação, né? Se você se manter fiel, conforme o Senhor ali determinou, escrevendo as 7 igrejas. E aqui eu queria, né, irmãos, né, ali João teve aquela visão, né, do Senhor Jesus estando ali no meio dos 7 candeeiros,
e tendo na sua mão direita as 7 estrelas, né? 7 estrelas na mão direita dele, e ali o Senhor esclareceu aquilo que era. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Ou seja, Jesus anda no meio das igrejas. Jesus, ele trabalha no meio das igrejas. Jesus é o dono das igrejas dele, das igrejas verdadeiras. Jesus é o dono da sua vida. Ele anda ao seu lado. Ele anda ali cuidando de você, conforme a visão de João e conforme a revelação do próprio Filho de Deus aqui. Ele é que está no meio das igrejas, os 7 candeeiros, está no meio dos 7 candeeiros. Essa foi a visão que João teve, né? E a Bíblia diz que as 7 estrelas que João viu na mão do Senhor Jesus são os 7 anjos das igrejas, né? E eu queria te esclarecer algo importante aqui, irmãos, né? A palavra anjo significa mensageiro. Repita comigo aí, mensageiro, né? A palavra anjo não significa protetor, a palavra anjo não significa guerreiro, a palavra anjo significa mensageiro. É somente isso que um anjo é, um mensageiro. O anjo, ele não tem autoridade por si só. O anjo não pode fazer aquilo que ele quer. Ele é enviado por Deus para fazer algo. Ele é enviado por Deus para realizar algo. Ele é um mensageiro do Senhor. Não existe anjo da guarda, irmãos. Isso é uma blasfêmia contra Deus. Não existe anjo da guarda, porque quando Deus deseja, ele manda um exército de anjos para nos guardar, conforme ele mostrou ali para Eliseu, né? E ali o seu moço, né? Mostrando ali que ao redor deles existia um exército de anjos, né? Não existe essa balela, essa mentira demoníaca de anjo da guarda, porque anjo não tem poder por si só, não pode fazer aquilo que ele quer por você. Deus tem que ordenar aquilo que ele pode fazer por você, e se for necessário, Deus manda 10, 20, 50, 100, 1000 para te guardar, para te proteger, né? E para fazer aquilo que ele deseja. O nosso anjo da guarda é Jesus de Nazaré, o Filho de Deus. É Ele quem guarda as nossas vidas, é Ele que está ao nosso lado, passeando no meio da igreja, né? Passeando no meio de nós. É Ele que está, né, ao nosso lado, né, fazendo a obra que Ele deseja fazer, né? Então a palavra anjo vem do grego angelos, angelo, que significa mensageiro, né? E aí ele fala assim, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Sabe quem são os anjos das 7 igrejas? Os pastores da igreja, os mensageiros de Deus para a igreja. Esses são os anjos de Deus, né, da igreja, são os seus pastores, né? Aí você fala, pô pastor, mas o senhor não tem asinha? O senhor não tem asinha, aí como é que o senhor é um anjo? Irmãos, mensageiro, né? É isso que Deus, né, nos revelou aqui através desta palavra, né? E as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, né? E se você olhar as 7 cartas, né, todas as 7 cartas, Deus começa assim, ao anjo da igreja escreve, né? A revelação de Jesus, ao anjo da igreja em Éfeso escreve, ao anjo da igreja em Laodiceia escreve, ao anjo da igreja em Esmirna escreve. Todas as cartas começam assim, ou seja, ao pastor da igreja escreve, ao pastor da igreja escreve. Uma mensagem ao mensageiro, uma mensagem àquele que é o responsável, uma mensagem àquele, né, que recebeu a autoridade de Deus, né, para promover as coisas que são de Deus em determinados lugares. Não é verdade, irmãos? Você está compreendendo agora, irmãos?
Está compreendendo a grande responsabilidade espiritual que está nas mãos de um pastor? E você está compreendendo os cuidados de Deus sobre esse pastor também, né? Que é separado, que é ali separado para cuidar de vidas, que é separado para ensinar a palavra, que é separado para orar, para interceder, que é separado para exortar a igreja, as pessoas, né, irmãos? Essa é a visão de Deus, sabe, irmãos? Essa é a visão de Deus, né? E você que deseja, né, o episcopado, conforme disse o apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo falou, né? Você que deseja o episcopado, né, grande obra você deseja, ou seja, mas que você compreenda também, né, a responsabilidade de tudo isso. Né, a responsabilidade, né, que existe, a responsabilidade espiritual. Administrativa, irmãos, né, é fichinha perto do tamanho do monstro que é a responsabilidade espiritual, né, sobre as vidas de um servo de Deus, não é verdade, irmãos? Então você compreenda isso, entenda isso, porque Jesus, né, ensinou desta forma, né, e ele deixou esta palavra, esse pequeno versículo, como uma forma de nos motivar, dizendo: eu estou no meio da igreja, né? Eu estou no meio da igreja e eu cuido dos meus pastores, eu cuido dos meus mensageiros e eles estão na palma da minha mão direita. Olha que coisa maravilhosa e que coisa linda, irmãos. Olha que poder, né? E olha, né, que palavra de consolo, e olha que palavra de exortação, de motivação para as pessoas que desejam fazer obra de Deus. E aí você avance, você avance, você avance e você avance, porque você está na presença de Deus, porque Ele anda no meio dos candeeiros, Ele anda no meio da sua igreja e Ele cuida de você, né? Como você nunca imaginou que Ele pudesse cuidar, né? Ou que Ele cuidaria, né? Que coisa linda, né, irmãos? Que coisa maravilhosa. Oh, mas que coisa fabulosa, né? As coisas são de Deus, né? Irmãos, né, depois que Jesus se revelou desta forma, depois que Jesus ordenou que ali João escrevesse as cartas, ele ditou as cartas a João. Eu gostaria de ler uma carta só a primeira carta, né? Embora todas sejam fabulosas. Eu gostaria de ler a primeira carta juntamente com os irmãos, para que nós possamos explicar determinados detalhes desta carta, para que depois você possa encontrar esses mesmos detalhes em todas as outras cartas que Jesus deixou para nós, né? Então nós vamos ler agora o livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 1, aonde o Senhor diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Quem são, irmãos, as 7 estrelas e quem são os 7 candeeiros de ouro? As igrejas, né? E os anjos de Deus, os pastores da igreja. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmurecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, os quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Aleluia. Esta é a primeira carta só, irmãos, né? Deus mostrando aquilo que é bom naquela igreja, ou naquela vida, né?
se você se considerar igreja, mostrando ali aquilo que está correto, que deveria acontecer, e Jesus mostra aquilo que é ruim, aquilo que aconteceu nesse caso, no caso dessa igreja, né? A pessoa perdeu ali o primeiro amor, ou seja, todo aquele ímpeto, né, de quando a pessoa foi impactada, né, em compreender que Jesus existe, que Deus existe, né, todo aquele movimento que a pessoa foi impactada de entender que o Espírito Santo de Deus concede dons, né, todo aquele impacto, né, no decorrer de uma jornada, né, se perdeu aqui, né, que é o primeiro amor, né? Por quê, irmãos? Porque a obra de Deus é linda e maravilhosa. As coisas são de Deus que acontecem na sua vida são lindas e maravilhosas. Mas nós temos que lutar e nos esforçar para mantermos isso que Deus revelou a nós, né? E as pessoas às vezes se cansam, acham que é tudo maravilhoso, tudo lindo e que Deus faz de qualquer jeito, quando na verdade o que Deus deseja para a sua vida é que você seja uma vida que esteja crescendo espiritualmente a cada dia. Ou seja, né, nós começamos tomando leite, nós depois tomamos papinha, depois nós temos que comer alimento sólido. Só que tem pessoas, né, que não querem trabalhar para que possam comer o alimento sólido. E aí querem viver de papinha, só que a papinha não alimenta mais. É como uma criança, né? Você vai dando leite, dá papinha, depois tem que comer alimento sólido. Se você continuar dando papinha, ela vai morrer. Né? Ela vai morrer. Assim é o crente. Assim é aquele que, né, já deveria estar comendo alimento sólido e ainda está comendo papinha, vai morrer. Vai morrer espiritualmente, conforme disse Jesus. E aqui, aquilo que Jesus disse foi tremendo, irmãos, porque ele falou: olha, você tem essas coisas boas na sua vida que estão aqui, né, são aqui conhecidas por mim, mas aconteceu isso. Se você não se arrepender, eu vou mover o seu candeeiro. Tirar, irmãos, olha só o juízo. Nós temos que ser perseverantes, persistentes, nós temos que ser constantes na palavra do Senhor. Não é porque um dia você orou por alguém e essa pessoa foi curada, né, que isso vai te servir para alguma coisa se você, no decorrer da sua jornada, caiu, conforme o Senhor falou aqui, né? Levanta-te, né? Levanta-te, né, do lugar aonde tu caíste, né? Para que você possa ser abençoado pelo Senhor, né? E que você tenha isso, que a nossa vida na presença de Deus deve ser constante, né? Assim como o pecador se arrepende, muda o seu caminho e recebe a salvação, assim é o crente, né, que um dia se perde no seu caminho, perde a salvação. Irmão, você está compreendendo? O juiz de Deus é o mesmo, né? O infiel, aquele que se converte, recebe a salvação, o perdão de Deus. Aquele que era um grande homem de Deus e cai e não se arrepende, né? Se perde perde aquilo que Deus estabeleceu. O candeeiro é tirado, não pertence mais, né, à igreja de Cristo, não pertence mais à igreja. É como aquela palavra, né? Aquela palavra, né, que Deus deu ali a a Moisés, né? Quando ele falou assim, né, que ele visita a maldade dos pais nos filhos até a 3ª ou 4ª geração. E ele abençoa aqueles que são fiéis em até 1000 gerações. Então o desejo de Deus é multiplicar as bênçãos, né? E olhar para o pecado, né, de uma forma misericordiosa. Mas se você vem de uma família pecaminosa, o Senhor fala: eu visito a maldade do pai nos filhos até a 3ª ou 4ª geração. Por isso que você às vezes vê assim famílias, né? O avô tem problema de alcoolismo, o pai tem problema de alcoolismo, o filho tem problema de alcoolismo, né? O avô se separou da mulher, o pai se separou da mulher, o filho se separou da mulher. Então, maldições que vêm de geração a geração,
né? Acompanhando as gerações, maldições. São maldições, irmãos. E você sabe como se quebra isso? Quando um deles, no meio da sua geração, se arrepende. E aí começa as 1000 gerações de bênçãos, né? Aí começam as 1000 gerações de poder. E aí começam as 1000 gerações, né? Que Deus deseja, né? Dar de bênção às pessoas. Você está compreendendo isso, irmãos? Né? Quando existe o arrependimento, existe a quebra da maldição. Quando existe ali, né? Quando existe a queda, né, a maldição vem, né, e preenche a vida da pessoa. Essa é a lei de Deus, né, e foi isso que Deus estabeleceu. E nós devemos compreender isso, e essa é a mensagem que Deus deu àquela igreja. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta às práticas das primeiras obras, senão venho a ti. Se não venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas, caso não te arrependas. Que palavra forte e maravilhosa, né, irmãos? Se você é um desses aí, né, olha aquilo que Deus te falou. Olha aquilo que Deus está te falando. Se você é aquele que está friozão aí, né? Ou no começo da sua conversão, você estava todo dia na igreja, dormia na igreja, não saía da igreja, né? Esperava o pastor na porta da igreja, né? Esperava os obreiros abrirem a igreja, você é o primeiro a chegar, você era o último a sair. Se você está, né, friozão aí, né, não querendo mais a igreja, né, não tendo motivação mais para a igreja, talvez Deus esteja falando contigo aí, ó. Talvez Deus esteja falando contigo aí. Volta ao primeiro amor. Arrepende-te. Olha aonde você caiu e arrepende-te, né? E arrependa-te para que você não tenha o seu candeeiro tirado da presença de Deus, né? E aí, irmãos, em todas as cartas também, então, como eu falei, Jesus se apresenta. Primeiro Jesus direciona a carta ao anjo da igreja em todas as cartas, depois Jesus se apresenta de uma forma diferente em cada uma das igrejas, depois Jesus diz aquilo que é bom, depois Jesus diz aquilo que é condenável, e depois Jesus dá a mensagem, né, a orientação de arrependimento e de mudança, e depois Jesus, ele dá a resposta, né? Ele dá a resposta. E em todas as igrejas ele fala, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao vencedor. Então, né, as cartas terminam sempre com uma recompensa. Quando Jesus fala ao vencedor, ao vencedor, ao vencedor, ao vencedor. Neste caso aqui ele falou ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus, ou seja, vida eterna, né? Vida eterna. Olha, a recompensa para aquele que é perseverante, aquele que não suporta homens maus, aquele, né, que põe à prova a si mesmos, né, aqueles que provam, aqueles que dizem e não são de Deus e que são mentirosos, né? Olha só. E ele falou, né, aquele que tem perseverança e suporta provas por causa do meu nome e não te deixa esmorecer, né? Não deixaste esmorecer. Ou seja, são coisas que Deus deseja na sua vida. Não esmoreça, seja perseverante, condene, obviamente, condenando de forma orientativa, né, as coisas que são ruins e as pessoas que agem de forma equivocada, né? Deus se alegra disso e diz que essas obras são obras boas e que nós devemos praticar, na verdade, né, para atingirmos e chegarmos aonde o Senhor deseja. Né? Duas igrejas, Esmirna e Filadélfia, essas duas igrejas, Jesus não falou nenhuma palavra ruim contra elas, né? Mas Jesus deu orientação para que eles continuassem, né? Mesmo assim, o Senhor ainda deu orientação para que elas permanecessem, né, como o Senhor desejava, para que elas não perdessem também a recompensa. E ele sempre disse ao vencedor, ali, ou seja, os conselhos de Deus têm que ser cumpridos. Se nós vencemos, se existe um vencedor, é porque existe uma disputa
e nós estamos disputando, né, para sermos fiéis a Deus, para sermos melhores para Deus, né, para sermos aqueles, né, que quando erram se arrependem imediatamente, conforme o desejo de Deus. Você ouviu na carta ali aos Éfesos, né, a igreja em Efésios, né, a igreja em Éfeso, perdão, né, e que você tenha isso no seu coração, que você compreenda isso na sua vida e que você se encontre, né, como igreja, né, conforme ali Jesus indicou nesta palavra e nas outras cartas também, e que você também se encontre como João, né, no seu dia a dia, né, buscando em espírito o Senhor, para que você tenha revelações maravilhosas como essas que João teve nesse momento maravilhoso da presença de Deus. E nunca se esqueça, irmãos, os cuidados de Deus conosco, né? Ele começou essa revelação dando uma mensagem orientativa a nós. Se revelou a João e mandou uma mensagem orientativa a nós. Depois ele revelou as coisas que iriam acontecer. Então, olha só os cuidados do Altíssimo. Olha só os cuidados daquele que te ama profundamente. Olha só o interesse de Deus, que você, né, seja envolvido completamente por Ele, para que você alcance todas as promessas que estão no decorrer do livro de Apocalipse, não é verdade? Esse é o nosso Deus, esse é o teu Deus maravilhoso, né? Esse é o Deus tremendo, o Deus fiel, o Deus verdadeiro, não é verdade? Então vamos agora orar. Eu vou orar por você, irmãos, né? Que Deus, no meio dessa oração, te encontre em espírito. Te encontre em espírito, no meio desta oração, para falar contigo, para se revelar a você agora, em nome de Jesus. Aleluia. Filho do Deus Altíssimo, meu Senhor, Deus Todo-Poderoso, o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, aquele que morreu e aquele que está vivo e vive pelos séculos dos séculos e que reina perpetuamente, meu Senhor. Deus, Lamassuriandaricanda, Lamassuricanda, Labacheias, o Altíssimo Deus, Senhor da igreja, Senhor que anda no meio do teu povo, edificando, curando, libertando, Senhor. Senhor que anda no meio da tua igreja, Lamassubi, Arraia Serechonde, Risha Lamanaia Seremicanda, Lamassurianda, Ricanda, Lamalabacheias. Senhor Deus Todo-Poderoso, fiel e verdadeiro, Senhor. Chegou a hora do teu poder se manifestar sobre o teu povo, Senhor. Papai, olha agora, Senhor, aqueles que estão em espírito, Senhor. Eu rogo a ti, meu Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que tu te manifeste agora, Senhor, a estas vidas, Senhor. Trabalha, fala, Senhor, alerta, Senhor da glória, Pai. Edifica, Senhor, liberta, Senhor, estas vidas, Senhor. Tu tens grandes obras a fazer neste dia, Senhor, eu sei disso, Senhor. Tu tens grandes obras a realizar no meio da tua igreja, no meio do teu povo, Senhor. Tu tens grandes obras, tu tens algo tremendo a executar esta manhã ainda, Senhor, eu sei. Então vem, Senhor, então vem sobre estas vidas, Senhor. Então vem, Senhor da glória, derrama óleo precioso agora, Senhor da glória, Pai. Oh Deus, exaltado e rei glorificado, meu Senhor, que as pessoas, Senhor, te sintam agora, Senhor da glória, Pai, conforme ali João sentiu naquele momento, Senhor. Abala as estruturas, Senhor, da glória de cada um de nós, Senhor, pela tua presença santa, Senhor da glória, porque tu estás presente, Senhor. Então nós somos abalados por ti, Senhor. Deus exaltado e rei glorificado, tu és o Senhor de todas as coisas, Senhor. Sopra agora o teu poder, o teu Espírito Santo, Senhor. Sopra agora a tua graça, Senhor. Sopra agora o teu poder, Senhor da glória, Pai, porque tu és Deus maravilhoso, Senhor. O Rei fiel, Senhor. O Deus de todas as coisas, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo a tua igreja, eu abençoo este povo, Senhor, que me ouve agora, Senhor, povo chamado por ti, Senhor. Eu abençoo, Senhor, a tua igreja, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. Que assim seja, meu Senhor. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todos sempre.
Aleluia, graças a Deus, né, irmãos? Oh, que dia maravilhoso, que coisa linda nós vivenciamos hoje. Eu sei que você foi abençoado, como eu também fui, para a glória do santo nome de Deus, somente para que o nome de Deus seja glorificado, não é, irmãos? Né? Graças a Deus, né?